Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a La Liga, porque a gente tem aqui esse campeonato que tá ficando bastante divertido e maluco, né? Um campeonato que parecia todo do Barcelona e olha como tá os últimos 5 jogos deles, né? O Atlético de Madrid que parecia morto no campeonato, vem de várias vitórias seguidas. O Real Madrid ainda muito instável, mas está ali colado no Atlético de Madrid. Até o Bilbao poderia estar na luta pelo título se não tivesse tropeçado na última rodada, né? E assim, né, talvez dos 4 times aqui, o melhor trabalho tático do momento seja do Ernesto Valverde, considerando a mão de obra que ele tem, né? Porque assim, se a gente for para pensar só pela sequência de vitórias, ok, é o Simeone, mas o Valverde merece um destaque também, porque mais uma vez o cara vai levando o Atlético Bilbao muito longe. Mas vamos aqui falar sobre todos esses jogos, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e a gente vai analisar aqui um pouco da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, né? Só colocar aqui, ó, tipo, 17ª. Aqui tem jogo que acontece por data, né? E acaba atrapalhando. E o Campeonato Espanhol sempre é o mais confuso, né? E aqui estamos nós. Olha só, primeiro jogo a gente vai falar de Real Valladolid e Valência, vitória do Valladolid. O Valência não tá numa temporada fácil, né? É um time que tá tendo suas dificuldades e o Alnar acabou marcando o gol da vitória do time que eu não sei se ainda pertence ao Ronaldo, né? Chegou a ter uma expulsão aqui no final do jogo, né? Pelo menos ali aos 70 e poucos de jogo e assim, não aproveitou tanto o Valência. Olha as barras, né? Cresce, mas também nada de muito impressionante comparado ao que estava sendo feito antes, né? E pouca presença do ataque pro Valladolid, mas mais efetividade porque no final sai com um gol, né? Não precisa ter um volume gigante ou sufocar o adversário, é só aproveitar a sua chance, né? Tipo, 0,55 de duas finalizações é muita coisa, né? Porque comparação 14 para 0,85, a gente divide aí o número de gols esperados pelas finalizações, você tem uma ideia da periculosidade de cada finalização. A gente teve Espanhol Sassuna, não sei o que falar muito dessa partida, um 0 a 0, né? Esses são os jogos mais difíceis de comentar, né? Porque quase nada acontece, né? Tipo, e olha, o jogo foi tenebroso, muito poucas chances para cada time. Somando os dois aqui em gols esperados, a gente consegue chegar a 0,61, que é menos que um pênalti. Então, assim, é horrível, né? Pouquíssima coisa foi feita nesse jogo. Dois times que saíram de campo com quase nada. O goleiro do Osasuna que teve que trabalhar mais 3 defesas, mas olhando pelo número de expected goals, dificilmente eram as mais difíceis, exceto se for um chute de fora da área muito bem colocado, porque chance clara esse jogo não teve. O Marioca venceu o Girona por 2 a 1. Esse resultado é péssimo pro Girona, né? Começa abrindo o placar com o Donny van de Beek, né? Ex-jogador do Ajax e do United, né? E o Larin consegue buscar a virada, tipo, e virada com um jogador a menos é só para deixar mais complicada a situação, né? Um time que tinha Savinho, Dovibric, né? Acabou piorando muito, né? Porque a reposição dos jogadores que saem, né? Tipo, quem que chega para suprir a ausência dos jogadores excelentes que tiveram um baita do impacto na temporada passada? E a gente vê aqui o elenco do Girona, né? É o Oriol Romeu. Tanto é que ficou mudando aqui o esquema, né? Agora é 3 zagueiros, né? E assim, o Danjuma é o centroavante, o Asprilha é o meio atacante. O time tá jogando sem pontas porque depois do Savinho nem vale tanta pena. Ficou com o Gutierrez e o Brian Gil de ala. Então é meio difícil acreditar que o time desse jeito vai ir muito longe da temporada, né? E uma atuação também bem fraquinha pro goleiro Paulo Gazzaniga. A gente também teve Sevilha e Celta de Vigo e vitória pro Sevilha, né? O Sevilha vai, assim, nessa estruturação pesada de elenco que eles fizeram, pouco a pouco tentando se recuperar, né? Inclusive, se não me engano, até o Jesus Navas se despediu da equipe, a reestruturação tá indo com tudo agora. E do outro lado, o Celta de Vigo é um time que ainda não consegue se encontrar tanto, né? Agora o técnico é o Cláudio Girardez, né? Um time que já teve Kudê, Rafa Benítez, teve todo tipo de técnico. Tentaram quem se destacou um pouco na América do Sul, tentaram o Dinossauro, mas nada funcionou da maneira que eles gostariam. A gente teve aqui esse jogo entre Real Madrid e Raio Vallecano. É o jogo que o Real Madrid ficou chorando por causa de um pênalti que não existiu, né? Fizeram até documento oficial, né? E assim, começa o jogo, o Lopes e o Munim fazem 2 a 0 e aí a gente tem o empate, né? O Frederico Valverde e o Bellingham conseguiram o empate. O Rodrigo conseguiu o gol da virada, já tinha dado assistência pro gol do Bellingham, mas depois o Spalazon foi lá e empatou o jogo, né? Defensivamente esse Real Madrid tem sofrido muito, não é um time que passa segurança. E assim, né, um time instável, né? Você vê, não controla os jogos, é uma perda muito grande, né?
essa questão, porque na temporada passada o meio-campo controlava bem as ações, né? Mas aqui a gente vê a zaga, o Tchouaméni tendo que jogar de zagueiro por falta de profundidade, as laterais não são grandes coisas, tanto o Lucas Vázquez e o Garcia são jogadores que, a meu ver, têm suas limitações, por isso até que a chegada de um Trent Alexander-Arnold e um Afonso Davies, não sei se vai trazer muito mais segurança defensiva, mas a melhoria do ataque já seria fantástica, né? E assim, entrar ali o Ceballos, o Camavinga, o Vini Júnior tava ainda não tá 100%, né? E até o Endrick teve sua chance, né? Mas pouco tempo, né? Inclusive ele e o Ceballos entram ali faltando 11 minutos antes dos acréscimos, né? Não é muito tempo para mostrar serviço, né? A gente teve o Atlético de Madrid ganhando do Getafe por 1-0, né? O Sorloth marcou o gol da vitória. E assim, um jogo controlado pelo Atlético de Madrid, né? Tipo, apesar das 7 finalizações do Getafe, né? Nenhuma chance clara para ameaçar o gol do Oblak, enquanto o Atlético de Madrid acabou jogando melhor, né? O Diego Simeone, ele vem variando muito o esquema, né? Às vezes vai para um 3-5-2, vai para um 4-4-2. Eu acho que essa formação de 4-4-2 é melhor porque você tem dois blocos de 4 que quando se aproximam na defesa ficam bem difíceis de serem superados. Eu acho que os jogadores aqui que ele tem pelos lados podem alternar bem como pontas e jogadores que dão apoio para a defesa. E os dois atacantes de frente são muito bons, né? Mas a questão não é um time que tende a ser o mais criativo em termos de ataque, né? Não tem aquele meio campo com um passe super qualificado. O Griezmann normalmente que recua e vai dar o volume pro Julián Álvarez. Mas você vê que assim, quem marca o gol da vitória não é nenhum deles, né? Tipo assim, o gol da vitória, se não me engano, é marcado pelo Sorloth, que vem do banco, né? E assim, é aquele negócio, né? Você vê algumas mudanças. No caso ali, ele coloca o Sorloth no lugar do Lino, né? Com a ideia de assim, o Griezmann vira uma linha de 3, o Griezmann vai recuar um pouco, porque ele é meio atacante, aí fica os dois à frente, o Álvarez e o Sorloth, e funcionou bem. Foi uma ideia interessante de dar mais efetividade ofensiva para o Atlético de Madrid, então foi uma boa substituição e bem pensada pelo Diego Simeone. Aqui a gente teve o Atlético Bilbao, começou ganhando com o gol do Gomes, mas o Jordan acabou empatando o jogo. Uma atuação aquém por parte do Atlético Bilbao, já teve jogos melhores, né? E assim, é um time que, a meu ver, nessa temporada poderia estar um pouquinho melhor se esse cidadão estivesse jogando melhor, mas a temporada do Nico Williams está muito ruim, ainda mais comparada do irmão do Iñaki Williams. E assim, essa dupla de irmãos foi o trunfo da equipe na temporada passada, né? Porque ele era perigoso pelos dois lados, abriam bem o campo, tinham criatividade, capacidade de finalização, e só o Iñaki tá jogando. O Nico Williams fez uma temporada muito decepcionante, e isso vem atrapalhando a Atlético Bilbao, principalmente em jogos apertados. A gente teve Real Sociedade e Las Palmas, outro jogo 0-0, né? E assim, aquele negócio, esse jogo até teve mais volume, mais chances, mas aí é aquele negócio, né? Cai muito sobre os jogadores e, é claro, os goleiros têm que ter aí seus méritos por fazerem suas defesas. Tanto o Silas quanto o Remiro foram bem. E assim, o time do Real Sociedad se defende bem, né? 11 gols sofridos, mas como ataca mal, né? Tipo, o Oyarzabal até hoje é o centroavante deles, né? A pena, né? Que assim, como eu já falei muitas vezes, né? O fair play financeiro da Espanha é horrível, porque ele acaba limitando muito o investimento que clubes como a Real Sociedad podem fazer. Aí eles não podem investir bem num centroavante mais, uma alternativa ao Oyarzabal. Não que o Oyarzabal seja ruim, mas a questão fica difícil para eles. E agora a gente tá vendo a Real Sociedad que mais uma vez defende bem, tem um dos melhores volantes do mundo, né? O Zubimendi, mas é complicado. A gente teve Real Betis e Vila Real e vitória do Betis, né? Que acabou tendo um expulso, né? Tipo, primeiro gol do Vitor Roque, mais um gol pra ele, né? Tipo, obviamente não é uma temporada estelar do Vitor Roque até agora, mas ele tem marcado, né? Tipo, as pessoas não podem julgar o cara, tipo, por um garoto de 19 anos, ele tem ajudado o Betis. O Giovanni Lo Celso foi muito bem no segundo gol, o Alejandro Baena descontou, mas mesmo com um jogador a mais, o Vila Real não conseguiu buscar esse empate, né? Por mais que o volume tenha sido grande. Antes da expulsão, era o Betis que dominava o jogo, era o Betis a melhor equipe em campo, mas é aquele negócio, a expulsão aconteceu, né? E aí foi onde o Vila Real conseguiu crescer, mas no final é o Betis que sai com a vitória, 2-1 para o Real Betis, uma boa vitória para o time do Pellegrini. E aqui, é claro, o último resultado da rodada, o Leganés abriu o placar logo de cara, o Barcelona tentou, foi aquele ditado que eles tentaram, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, só que não furou, né? Tipo, teve chances, mas aí há de se questionar atuações como a do Ferran Torres e a do próprio Robert Lewandowski. Sou um fã tremendo do Robert Lewandowski, para mim o melhor centroavante da geração, mas até os melhores jogadores têm dias ruins, e foi um dia ruim pro Lewandowski, né? Tipo, o Rafinha mais uma vez jogou muito, criou muitas chances, mas é aquele negócio, o gol não saiu, né? Tipo, uma pena aí pro Rafinha, porque merecia pelo menos uma assistência, mas é o Barcelona deixando mais pontos pelo caminho. E a gente vê aqui, ó, na liderança do campeonato Barcelona, mas tem um jogo a mais do que Atlético de Madrid e Real Madrid. Então, tá empatado com o Atlético de Madrid, a vantagem é o saldo de gols, que é mais 30 contra mais 20, né? E a gente tem
O Real Madrid ali próximo, na luta pelo título também. O Bilbao, eu acho que vem sido claramente o quarto lugar. Não tá no nível dos três primeiros, mas também parece acima de Mallorca e Villarreal. O Villarreal pode até se aproximar, né? Tipo, o Villarreal estaria até na luta pelo título se não sofresse tantos gols, né? Mas perdeu pro próprio Bilbao e pro próprio Betis, né? O Betis tentando encerrar a sequência ruim. Essa vitória ajuda o time do Pellegrini a se recuperar um pouco na tabela, mas precisa de mais. A luta pelo Pellegrini é principalmente por esse quinto lugar para manter o time aí vivo para a Europa League, né? E assim, o Sevilha conseguindo recuperar um pouco na tabela, Valência na lanterna do campeonato, tá com cara e cheiro de rebaixamento, são 6 pontos atrás do Alavés, e para time que tá somando poucos pontos é muita coisa. Então vamos ver o que acontece, né? Tem muita água para rolar nesse campeonato espanhol, mas para mim assim, luta pelo título, eu acho que são esses três. O Bilbao tem, o Nico Williams tem que melhorar e torcer obviamente para a instabilidade dos três primeiros. Ela até é acontecida com o Barcelona e o Real Madrid. Inclusive o Bilbao só não marcou mais pontos nos últimos 5 jogos que o Atlético de Madrid. Mas é aquele negócio, é capaz de sustentar? Se o Atlético de Madrid ganha, são 8 pontos de vantagem, isso já é uma vantagem bem substancial para tirar. Indo aqui para a artilharia do campeonato, né? Depois a gente fala dos próximos jogos. Eu nem sei se eu falei dos próximos jogos lá na Premier League, né? Mas artilharia 16 gols pro Lewandowski, 11 pro Rafinha, 10 pro Ante Budimir. O Kylian Mbappé tem 9, o Vinícius Júnior 8, Giovanni Lo Celso 7, né? Tipo, não sei se o Vitor Roque aparece aqui. Não aparece, né? O Julio Alvarez tem 5 gols marcados, né? E nas assistências, eu acredito que o líder é o Rafinha, mas talvez eu quebre a cara. É, o quebra a cara. 9 assistências pro Lamine Yamal. Baita número, né? Pra um garoto da idade dele. É assustador. 6 pro Rafinha, 5 pro Vinícius Júnior, 5 pro Baena. E assim, Mingueza, Zaragoza, Julie Bellingham, né? Então, tem muitos jogadores aí. O Griezmann com 4, né? E 7 gols também. Então, a performance do Griezmann também tem sido bem interessante. Mas, fato é que assim, a gente tem na próxima rodada, só colocando aqui, 18ª rodada. Girona e Real Valladolid. Getafe e Mallorca, Real Sociedad e Celta de Vigo, Osasuna e Atlético e Bilbao, Barcelona e Atlético de Madrid, Valência e Alavés, Real Madrid e Sevilha, Las Palmas e Espanhol, Leganés e Vila Real, Real Betis e Real Vallecano. Né? Tudo acontecendo sexta, sábado e domingo? Eu presumo que sim. Então, assim, a ver o que acontece nesses jogos. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até a próxima, pessoal.